Olá, meu nome é Juliana Caselas Gonçalves, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Métodos Numéricos e Engenharia da Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor Cássio Tadeu Scarpim, e irei falar um pouco sobre o desenvolvimento da minha pesquisa, intitulada Otimização do Agendamento da Colheita Florestal com a aplicação de restrições de adjacência. Para começar, temos alguns termos importantes que aparecerão com frequência ao falar sobre planejamento florestal. Talhões, que são as subdivisões em pequenas áreas de uma floresta implantada e voltada para o suprimento industrial, com localização e dimensões bem definidas. O horizonte de planejamento, que é o período de tempo ao longo do qual serão considerados certos objetivos e restrições, e o corte raso, que é a modalidade de corte na qual um povoamento de um talhão é cortado completamente. Relembrando alguns conceitos abordados no vídeo do trabalho individual 1, um planejamento florestal é dividido em 3 níveis, demandando a tomada de decisão adequada em todos eles, considerando as questões ambientais e levando em conta os objetivos da empresa florestal ao mesmo tempo. Uma das diferenças entre os níveis de planejamento florestal é o horizonte de planejamento. Temos o planejamento estratégico, realizado a longo prazo, o planejamento tático, que ocorre em médio prazo, e, por fim, o planejamento operacional, que acontece a curto prazo. Além do horizonte de planejamento, temos diferenças nas atividades desenvolvidas em cada nível. Nesta pesquisa, abordaremos o planejamento tático, que abrange a programação da colheita em áreas específicas e os assuntos relacionados à localização espacial e temporal das atividades de manejo. Então, o problema abordado no trabalho é o problema de agendamento da colheita florestal, que tem como objetivo encontrar a forma mais eficiente do ponto de vista econômico para colher um mosaico de talhões distribuídos pela floresta. Algumas características desse problema são que os talhões podem ser colhidos no máximo uma vez durante o horizonte de planejamento, e requer a utilização de variáveis binárias pela necessidade de colher totalmente um talhão. Além disso, no agendamento da colheita florestal tradicional, não há o controle da dispersão da colheita e não são considerados os aspectos ambientais no modelo matemático. Priorizando apenas os aspectos econômicos, a atividade de colheita pode ocasionar impactos ambientais, tais como erosão, diminuição da qualidade da água de córregos e rios, interrupção ou perda de espécies nativas e beleza cênica degradada. Então, para evitar que grandes áreas sejam devastadas e manter um certo equilíbrio ambiental, pode-se aplicar restrições espaciais de adjacência. Bom, como falamos sobre os conceitos iniciais, temos como objetivo geral do trabalho a aplicação de um modelo matemático de programação linear inteira mista para o problema de agendamento da colheita florestal, incorporando restrições de adjacência visando conciliar questões econômicas e ambientais. E os objetivos específicos são analisar os resultados obtidos nas abordagens URM e ARM, que seriam as restrições de adjacência, comparar os resultados obtidos no agendamento da colheita tradicional e do modelo que considera as restrições espaciais de adjacência entre talhões, quanto aos seus impactos na função objetivo, na configuração espacial dos talhões selecionados para a colheita e na produção volumétrica de madeira. Com relação à abordagem ARM, comparar os resultados obtidos na aplicação de duas formulações para a formação de blocos de colheita. Aqui temos o modelo matemático para o agendamento da colheita, considerando apenas aspectos econômicos. A função objetivo, que maximiza o valor presente líquido da floresta no final do horizonte de planejamento. Os índices I referem-se aos talhões e os índices J aos períodos do horizonte de planejamento. Temos a variável de decisão binária x e j, que vale 1 se o talhão I for selecionado para a colheita no J e 0 caso contrário. O parâmetro C e J, que representa o valor presente líquido de cada talhão I no período J, e a restrição da equação 2, que determina que cada talhão possa ser colhido no máximo uma vez durante o horizonte de planejamento. Quanto à adição de restrições de adjacência no modelo, na literatura são apresentadas duas abordagens. A primeira delas, o RM, impede o corte de quaisquer talhões adjacentes da floresta no mesmo período do horizonte de planejamento.
é um tipo de restrição mais rígido, pois não contempla a área dos talhões envolvidos para o corte. A segunda abordagem, a RM, já permite que os talhões vizinhos sejam colhidos no mesmo período, desde que a área total colhida não ultrapasse o limite máximo definido. Então, aqui temos um exemplo de solução factível na abordagem URM apresentada por Gomide Arce Silva, 2013, e ao lado uma solução infactível, pois os talhões adjacentes 1, 2 e 5 não poderiam ser colhidos no mesmo ano utilizando essa abordagem. Aqui temos uma imagem que apresenta a configuração espacial de uma solução factível na abordagem URM, considerando um horizonte de planejamento de 5 anos. Então, podemos ver os talhões colhidos em cada período. Agora temos a configuração espacial da mesma floresta utilizando a abordagem ARM, onde podemos ver que os talhões adjacentes foram colhidos no mesmo ano, mas respeitando o limite de área máxima de 36 hectares, ocasionando a formação de blocos de talhões. Então, para a aplicação de restrições de adjacência, na abordagem URM, precisamos da definição de adjacência entre talhões e a matriz de adjacências. Além disso, é necessário o coeficiente que determina o número de talhões adjacentes a cada talhão da floresta. Na abordagem ARM, além da matriz de adjacências, ocorre a formação de blocos de colheita, então é necessária a definição da área máxima permitida para a colheita. Em ambas as abordagens, o tempo de solução para os problemas aumenta exponencialmente em função do número de variáveis e restrições do modelo. Com relação à abordagem ARM, a literatura apresenta 3 formulações. As duas primeiras foram propostas por McGill, Ribben e Braze em 2002, a PEF e a GMU, e a terceira, a Bucket, proposta por Constantino Martins e Borges em 2008. Essas 3 abordagens diferem quanto ao número de variáveis e restrições do modelo matemático. O estudo de caso será realizado em uma floresta hipotética de área total de 1.152 hectares, subdividida em 100 talhões de Pinus taeda, com idades iniciais entre 11 e 15 anos, onde pode ser colhidas unidades entre 13 e 19 anos, considerando um horizonte de planejamento de 5 anos. Além disso, a implementação do modelo matemático será realizada na linguagem C#, utilizando o software de otimização Gurobi. Aqui temos o modelo matemático da abordagem URM, que possui a mesma função objetivo do planejamento tradicional, que seria a equação 1, e o conjunto de restrições 2. Com a adição da restrição que determina que os talhões adjacentes não possam ser colhidos no mesmo período, que seria a equação 6, onde o NI seria o coeficiente que determina a quantidade de talhões adjacentes a cada talhão I. E também temos a possibilidade de aplicar ou não as restrições de equilíbrio da produção volumétrica, com referência no volume colhido no primeiro ano, que seriam os conjuntos de equações 4 e 5. Da mesma forma, temos a abordagem ARM, onde pode-se aplicar ou não as restrições 4 e 5, que seriam as restrições de equilíbrio da produção volumétrica, com referência ao volume produzido no primeiro ano, e temos a equação 7, que representa a abordagem ARM, que permite que os talhões adjacentes sejam colhidos, desde que não ultrapassem o limite de área máxima estabelecido. Aqui temos os 10 cenários propostos, todos com a mesma função objetivo 1, mas com variações entre as restrições aplicadas, sendo as abordagens URM e ARM com diferentes limites de área permitida, onde a área máxima determinada nos testes foi de 40 e 50 hectares, e a aplicação ou não de restrições de equilíbrio do volume produzido, permitindo variações de 10 ou 15%. Foi feita a análise do valor da função objetivo, do volume total produzido e do tempo computacional. E os resultados preliminares indicaram que todos os cenários apresentaram reduções em relação à função objetivo do cenário livre, que maximiza o valor presente líquido da floresta e, consequentemente, há uma redução na produção volumétrica.
As maiores reduções no volume de madeira produzido nos cenários URM foram de até 4,7% na produção total, enquanto nos cenários onde a abordagem ARM, a maior redução foi de 2,4%. Sobre a diminuição do valor presente líquido, nos cenários ARM, a diminuição foi de até 0,10%, foram menores do que nos cenários URM, onde teve uma redução de até 0,52%. E sobre o tempo computacional, o tempo dos cenários ARM foi consideravelmente maior do que nos cenários URM, sendo de 1.878 segundos, e os cenários ORM foram bem mais rápidos, conseguindo a solução em até 0,4 segundos. Então, através desse estudo, pode-se concluir que a inclusão de restrições espaciais de adjacência é uma opção viável para atender os aspectos ambientais, porém aumenta a complexidade do modelo matemático, demandando mais tempo computacional para a resolução por conta do aumento do número de restrições. Por fim, temos algumas referências utilizadas no trabalho. Eu restringi apenas aos artigos e trabalhos citados nessa apresentação, porém muitas outras referências estão sendo utilizadas no desenvolvimento da dissertação. E para terminar essa apresentação, deixo o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada!